Boa noite a todos, que a paz do Mestre nos envolva, que tenhamos uma noite proveitosa. Há uma pergunta: você é rico? Ou, na frente do espelho, lá, antes de dormirmos essa noite, nós podemos perguntar a nós mesmos: será que eu sou rico? Essa pergunta e várias outras sairão de duas perguntas do Livro dos Espíritos. Pergunta 814 e pergunta 815. São curtinhas, eu vou ler. Porque Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria. Quem pergunta é Kardec aos Espíritos. Certo? Por que Deus concede a riqueza para um e a miséria para o outro? A resposta dos Espíritos: para provar a cada um de maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ou caem ao realizá-las. E a segunda pergunta, logo em seguida, 815. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da pobreza ou da riqueza? Tanto uma quanto outra, diz os Espíritos. A miséria provoca alimentação contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. Então, em cima dessas duas perguntas, vamos começar a desenvolver alguns raciocínios e elaborar outras perguntas para que a gente possa chegar a alguma conclusão. No mundo hoje tão dividido, né? Gente muito rica, gente muito pobre, né? Países extremamente ricos, países extremamente pobres. Gente andando de terno e calçado alemão, na mesma calçada que um morador de rua está jogado. Isso está certo, isso está errado, isso é equilíbrio, não é? Então, qual é a primeira pergunta que a gente deve responder? O que é ser rico? Alguém se atreve? Não precisa se brigar para responder, calma. Oi? Não, agora sim. Eu acho que a gente considera a riqueza quando uma pessoa sabe prover aquilo que tem. Se foi dado a ela, ou a escolha que ela fez, no plano espiritual, de entrar numa família rica e prosperar, e ela saber usar essa riqueza, ela é rica. Se ela não souber usar essa riqueza, ela pode fazer o que for. Perante a espiritualidade, ela não é rica. Excelente. E a riqueza, eu acho que ela está assim, muito mais no proveito, vamos por assim, daquilo que você faz, da maneira como você vive. Eu sou rica porque eu vivo de uma forma harmoniosa, perfeita. Então eu vejo riqueza nesse modo de viver. Eu acho que tem vários parâmetros. Ok, várias coisas que você falar, mas obrigado, eu vou usar isso aí lá no finalzinho. Eu fui lá no dicionário. Não é fácil, né? O que é ser rico? Vou lá no dicionário, né? E o dicionário me deu 3 definições. Primeiro, aquele que tem muitos bens. É a definição clássica. Você já pensou exatamente nessa definição. Quem tem muitos bens materiais é rico. Quem não tem, miserável. Mas ele fala também, rico é o que tem grande quantidade. Tipo, existem alimentos ricos em cálcio, vitamina C e tudo mais. Então, não é só que tem bens, também é o que tem grande quantidade. Ou aquilo que produz muito. Um solo rico para produção de determinada coisa. Então, quando a gente pensa em riqueza, e foi a provocação, nós pensamos apenas em bens materiais, em termos materiais. E quem é rico? Qual o parâmetro da riqueza? A partir de quando alguém é considerado rico ou não rico? Fui pesquisar e cheguei à conclusão que não há um consenso sobre isso. Há várias medidas adotadas, depende do país, depende da situação, mas eu achei uma definição bem interessante. Na verdade, a riqueza ela é relativa, ela tem que ser comparada.
Alguém pode ser mais rico do que outro. Mas, novamente, a gente vai pensar em bens materiais? Não. Alguém pode ser mais rico em quê? Em dons intelectuais. Mais rico em dons de manufatura, de mexer com as mãos. Outros, mais rico de bens materiais. Para um morador de rua, quem tem uma casa própria, será que para ele é rico? Esse cara que tem uma casa própria, o seu empregador, que tem uma grande empresa, será que é rico? E para esse empregador, o Barsi, que é o maior investidor pessoa física do Brasil, que tem 4 bilhões de reais em carteira, ele deve ser o rico. Só que para o Barsi, o Warren Buffett, o maior investidor americano, que tem 280 bilhões de dólares em carteira, ele é que é rico. Conclusão, a gente sempre vai achar que todo mundo é pobre, no final das contas. Certo? Eu estava vendo o Elon Musk, ou Elon Musk, como queiram, dono do SpaceX, da Tesla. Ele, num único dia, ganhou 6 bilhões de dólares. Num único dia. Algo que para nós aqui, provavelmente umas 50 encarnações, quem sabe, não é isso? Ou Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele tem 200 bilhões de dólares. São os homens mais ricos do mundo, certo? Será? Depende. Porque a gente vai falar assim, nossa, como eles são ricos, então eu gostaria de ter também essa riqueza. Aí eu faço a segunda pergunta. Você está pronto para pagar o preço da riqueza? De repente, se alguém te dar 200 bilhões de dólares na mão, que hoje seria em torno aí de mais de 1 trilhão de reais, o que você faria? Eu estava Você daria para o centro? Eu compraria Bragança Paulista e transformaria num grande Brasil espírita. Porque aquele Jeff Bezos, que a gente falou que tem 200 bilhões de dólares, ele tem só 1,5 milhões de empregados. E quem tem empregado sabe o que eu estou falando. Ter 1, 2, 3, 10 empregados é complicadinho. Ele tem 1,5 milhões de empregados. Porque quando a gente fala em dinheiro, a gente fala não apenas em gozar dinheiro, a gente fala também em quê? Responsabilidade, trabalho e principalmente preocupações. Porque quem tem dinheiro é aquele negócio, né? Quando ele ganha, ele está feliz, mas quando ele perde? Como o Elon Musk ganhou 6 bilhões no único dia, vários outros dias ele perdeu alguns outros bilhões. Aí vai uma outra pergunta. Vocês já pararam para pensar que um dia todos eles vão se separar das suas fortunas? Será que eles estão preparados para isso? Eu administro dinheiro em cima de dinheiro e de repente, não mais que de repente, ele passou para outras mãos. Seja porque eu desencarnei, ou seja pelas voltas que a vida dá. Daí vai a outra pergunta. O que é realmente nosso? O carro está no meu nome, a casa está no meu nome, certo? É isso mesmo? Minha conta bancária está no meu nome, no CPF. Tudo é empréstimo. Oi? Tudo é empréstimo. Exatamente. Um patrimônio só seria nosso se nós possamos levá-lo aonde nós quisermos e em qualquer momento. Certo? Se é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele em qualquer momento. Quando eu desencarnar, eu posso levar meu patrimônio? Posso levar minha conta bancária? Meus títulos? Minhas propriedades? Tem gente que compra a propriedade já do outro lado, né? Já aproveita e compra um pedacinho lá do outro lado. Tem? É bônus hora. Então, eu tenho uma má notícia para todos vocês. Nem o nosso corpo físico a gente leva. Ao desencarnarmos, o nosso corpo físico vai se decompor para formar outros compostos orgânicos.
Vocês têm uma noção disso? Então, que nem o nosso corpo físico serve para nada. Tudo que nós temos de material vai ficar para trás. Como disse o Silvio Santos, dessa vida não se leva nada. Exatamente. O Silvio Santos já falava, dessa vida não se leva nada. E como disse o Alex, tudo é nos dado por empréstimo. Aí vai cair o que a nossa amiga nos falou. Então, na verdade, se nós temos tudo por empréstimo, o que vai valer no final das contas é o que nós fizemos com o nosso empréstimo. Lembra daquela passagem bíblica dos talentos? Que o Senhor deu talentos para 3 servos. Um multiplicou, o outro também multiplicou, e um enterrou com medo. E quando ele chegou, ele devolveu. O que aconteceu com esse último que não multiplicou? Foi jogado para as trevas externas, onde havia fogo e ranger de dentes. Olha que bacana. Então, o que nós recebemos em cada existência corpórea está exatamente na medida que nós necessitamos para a nossa evolução, seja ela o que for. Inclusive, recursos financeiros. Isso tem a ver com o nosso famoso planejamento reencarnatório. E lá no nosso planejamento reencarnatório, alguns não têm capacidade de dar os seus pitacos, de ir lá influir, outros não, escolhem, como diz a pergunta 814. Porque Deus concedeu a riqueza a uns e poder e outros a miséria, para provar cada um de maneira diferente. Então, riqueza e miséria são provas. E o que é uma prova? É algo que todo mundo vai passar. Como várias outras provas, as provas da beleza. Eu não vou falar nada, porque a humildade não me deixa. Ou da feiura. O Fábio está ali para provar que ele passou 2 vezes na fila lá. Certo? Não posso falar isso, porque a Luciana está aqui, tadinha. Hoje você não podia falar isso, né, Luciana? Fala. Pô, fica um tempão sem vir, quando vem a chacoalha o marido dela ainda. Mas isso faz parte da nossa. Ali vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos. Cada um de nós vai passar ora pela riqueza, ora pela pobreza, ora para aquele negócio lá, né? Na linha ali, né? Não falta, mas também não sobra, e você briga ali para levar tudo no final do mês, né? Tá? Porque Jó já nos dá uma grande lição. Jó é um homem muito rico, esposa, vários filhos, vários servos, vários animais, várias propriedades, e numa aposta entre Deus e Satanás, está lá no Velho Testamento, né? Satanás falou assim, Deus fala para Satanás, olha como Jó me ama. Satanás fala assim, ele te ama porque ele tem tudo. Se você tirasse dele, ele ia te odiar. Então vamos fazer uma aposta. E Deus tirou tudo de Jó. Ele perdeu a esposa, todos os filhos morreram, os servos demandaram, os animais foram roubados, as propriedades foram incendiadas, ele ficou doente e sozinho. Aí Deus e Satanás ficaram olhando para Jó. Jó olha para o céu e fala o quê? Deus dá, Deus tira. Bendito é o nome de Deus. Então Jó já lhes fala que ele na miséria, ele continua ainda exaltando a justiça divina. Aí Deus olhou para Satanás e falou assim, viu? Aí deu o quê para Jó? Uma outra esposa, mais jovem, né? Lógico. Não é só você que está brava, não. Ele também está brava comigo. Deu mais filhos, deu mais servos, deu mais animais e mais propriedades. Porque Deus nos dá aquilo que nós precisamos, não de maneira aleatória, mas sempre pensando na nossa evolução e no nosso aprendizado.
Estamos prontos para viver a miséria? Estamos prontos para viver a riqueza? Cada um tem o seu fardo. Aí vem a 815. Qual dessas duas provas é mais perigosa para o homem? A riqueza ou a pobreza? Os espíritos são enfáticos, tanto uma quanto a outra. Ambas são perigosas, porque a miséria ou a pobreza leva à alimentação, enquanto que a riqueza leva aos excessos. Ou seja, nós não sabemos trabalhar direito em nenhuma das pontas. Complicado. E se Deus é bom e justo, a distribuição da pobreza e da riqueza necessariamente deve ser equalitária. Ah, Douglas, mas não dá para ser equalitária. É muito menos gente que tem riqueza e muito mais gente que tem pobreza. Isso é um fato. Então não pode ser igualitário. Não é igualitário se nós pensarmos apenas numa única existência, mas se nós pensarmos numa sequência de existências, uma sequência de reencarnações, todo mundo que hoje é rico, na próxima ou já foi pobre, todo mundo que hoje é pobre já foi rico. Eu vejo a minha empregada, Marice. Ela é analfabeta, ela sabe desenhar, e é uma pessoa muito simples. Mas você olhando para a Marise, ela parece aquelas baronesas da Inglaterra. O jeito de falar, o jeito de comer, o jeito de se comportar é de uma fineza espetacular. Perto de mim, que sou um troglodita, ela é uma dama daqueles lá. É uma pessoa extremamente simples. Você vê que ela carrega com ela que já traços anteriores. E um grande exemplo que a gente tem dentro da literatura espírita é Públio Lentulus e Nestório. Públio Lentulus vai aparecer no nosso livro há 2000 anos. De Emmanuel, Chico Xavier psicografa. Ele vai falar de um senador extremamente orgulhoso, que é o centro do livro, né? Inclusive é uma encarnação de Emmanuel, em que ele é opulento, ele é rico, ele está lá na alta corte de Roma. E na outra encarnação, no livro, 50 anos depois, o nosso grande amigo Públio Lentulus é um escravo chamado Nestório, um escravo grego. Numa encarnação, rico. Na outra encarnação, escravo. E tem coisa mais miserável que ser escravo? Inclusive, ele é um dos primeiros mártires do cristianismo. Não aparece nem nas histórias, mas ele é um dos primeiros. Tá certo? Então, já temos algumas ideias, já pulando na nossa cabeça, né? Aí nós voltamos à história do Alex. O que nós levamos dessa vida ao final dela, ao desencarnarmos? Vocês não vão falar nada, né? Não, material. Material. Material, nada. Mas levamos várias coisas. Tudo aquilo que experimentamos. Conhecimento, relações afetivas, relações não muito afetivas também. A gente já só leva coisa boa, a gente leva coisa ruim também. E tudo aquilo que nós aprendemos. Então, tudo a ver com experiências, inteligência, nós levamos. Nossas conquistas morais e nossos vícios, assim como nossas afetividades e nossas animosidades também. É por isso que Jesus vai nos falar lá em Mateus, capítulo 6, né? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu coração, o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus é claro ao falar o quê? Nosso acúmulo de riqueza não deve ser a nossa principal preocupação, o quê? Aqui na Terra, mas sim do outro lado. Porque ao desencarnar, eles vão chegar lá e falar o quê? Jazão, quanto você tinha na sua conta bancária? Sabe que eles vão perguntar isso? Eles não estão nem aí para a sua conta bancária.
Vamos perguntar para Miriam: Miriam, quais são os títulos que você teve? Às vezes a gente vai querer até impor, né? Não, mas não me trate assim, porque eu era... Né? Tem gente que faz isso hoje, né? Você não sabe com quem você está falando, não tem esse negócio? Olha o que Jesus nos fala: onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Se eu só dou importância a bens materiais, onde estará o meu coração? Na materialidade. E ao chegar lá do outro lado, meu coração estará vazio. Então, qual é a chave da felicidade? É colocar o nosso tesouro no nosso coração. Qual tesouro? Bens materiais ou bens espirituais? Para nós é fácil. Bens espirituais. Isso não quer dizer que eu tenha que não utilizar os meus bens materiais. Nós somos seres espirituais, sim, mas vivendo experiências materiais. Então temos que viver a materialidade. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, também em Mateus, capítulo 22. O problema, então, não é a quantidade de recursos materiais que eu tenho, mas o que eu faço com ele e o que aquilo faz com que eu produza os meus bens espirituais. Se eu uso meus bens materiais apenas para a minha saciedade, para o meu prazer, para o meu conforto, e todo mundo à minha volta que se dane, o meu coração está onde? Só nisso. E quando chegar do outro lado, meu coração estará vazio, por isso não tem nenhum tipo de serventia. Mas se eu utilizo meus bens materiais em proveito de mais gente, seja ele qual for, eu vou o quê? Botar meu coração não só nos bens materiais, mas também nos bens espirituais. E lá chegar do outro lado, meu coração não estará vazio. Então essa máxima, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, Jesus nos exorta a vivermos em sociedade e fazer com que a sociedade seja a melhor possível. E eu consigo fazer isso com bens materiais? Sim, com bens materiais. Consigo ajudar pessoas, consigo impulsionar pessoas, consigo facilitar a vida de outras pessoas. Então, o bom emprego das riquezas materiais também é uma oportunidade de termos, desenvolver riquezas espirituais. O nosso problema é outro, é o equilíbrio. Como equilibrar isso na balança? Porque às vezes a gente, eu dou, mas aquela dosinha, né? Eu dou até a balança, dá uma balançadinha assim, já não quero mais, né? O problema é como ser previdente sem ser avarento. Como ter responsabilidade social e não ter desapego. Como o Jó saber que Deus dá, Deus tira, bendito é o nome de Deus. Ou seja, a gente fica nesse meio do caminho, sem saber muito o que fazer. Aí vem a máxima do Cristo: fazei aos outros o que querem que vos façam. A famosa compaixão. Se eu estivesse na situação dele, o que eu gostaria que fizessem comigo? Normalmente, responde quase todas as nossas indagações. Então, vamos falar agora, finalmente, sobre a nossa verdadeira riqueza. São aquela dos bens espirituais. A única que nos interessa do outro lado da vida. Que bens são esses? Eu vou chegar lá, no mundo espiritual, eles vão ver assim: cara, você é rico? Qual é a riqueza que eu vou mostrar? Todo o bem que eu fiz. Todo o mal que eu evitei fosse feito. Todos os amores que eu plantei. Todo o conhecimento que eu adquiri. Todas as vivências no bem que eu participei. Essas são as riquezas que eu tenho que mostrar. Puxa a fichinha. Né? Será que tem computador lá? Puxa na tela.
Não sei, deve ser mais avançado que a gente, né? Aí eu vou puxar uma figura já conhecida de nós, André Luiz. André Luiz era um médico no início do século XX. Quem era médico no início do século XX? Pouquíssimas pessoas tinham condições de ser médicos. E ele era médico. Você acha que André Luiz, para a sociedade que o envolvia, era um homem rico ou um homem pobre? Um homem rico, invejado. Todo mundo, nossa, eu queria ter a vida de André Luiz. Rico, poderoso, influente. Falam que foi até presidente do Flamengo. É verdade. Foi isso que deu 8 anos para ele lá no umbral. E André Luiz, o flamenguista ali, ó, mais um que eu deixei chateado hoje. Ah, caramba, hoje eu estou só dando bola fora. Já foi a Luciana, já foi a Cleide, agora o jeito tudo. Nossa, vamos lá. André Luiz era rico, poderoso, invejado, e ele nos conta no seu livro Nosso Lar como ele adentrou no mundo espiritual. Um mendigo, miserável, jogado durante 8 longos anos, sem saber o que estava acontecendo, sem amparo, sem apoio, não porque ele não tivesse amparo e apoio, é que ele não tinha condições de ver o amparo e o apoio dele. Então, como André Luiz, nós temos que prestar atenção no nosso dia a dia, nas nossas atividades, naquilo que gerenciamos, os recursos que temos, e ver o que realmente estamos fazendo com nossa fortuna. E quando eu falo fortuna, eu não falo somente de bens materiais, eu falo também de bens espirituais. Mas Douglas, meu dinheiro é tão pouco, mal dá para mim. Você tem uma palavra amiga? Você tem um ombro para a pessoa chorar? Você tem um abraço fraterno? Você tem um bom conselho? Você pode estar lá na hora certa, naquele momento difícil, e apoiar a pessoa? Você pode ampará-la? E não precisa ser com recursos materiais. É por isso que Kardec lança o grande lema do Espiritismo. Qual é o grande lema do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. E por que fala isso daí? Fora da caridade não há salvação. Se o Espiritismo não é salvacionista. Qual é a salvação dos espíritas? Nós não temos salvação, somos reencarnacionistas. Por que ele fala fora da caridade não há salvação? Exatamente, para bater de frente com a Igreja Católica. Que pouco antes falou o quê? Fora da igreja não há salvação. Olha só como ela é excludente. Fora da igreja não há salvação. Ou seja, se você não tiver aqui no meu bolinho, pessoal, acabou a salvação para vocês. Kardec fala o quê? Fora da caridade. E quem pode fazer caridade? Branco, preto, homossexual, heterossexual, qualquer raça, qualquer credo, qualquer situação financeira. E é fazendo a caridade é que nós vamos colocar o nosso coração na fortuna correta. E logicamente se eu tenho mais bens materiais, mais eu posso fazer. Porque Jesus também nos falou, a quem muito é dado, muito será cobrado. Ah, mas olha, eu estava ali guardando para mim, porque sabe que pode acontecer uma coisa de repente, né? Aí tem os meus filhos, né? A gente sempre achava que vai dar tudo para o centro espírita, né? Mas no final a gente não dá, não. Então, a caridade ela é independente de bens materiais, posição social ou financeira. Ela depende apenas do nosso livre-arbítrio e esforço. Ao entrarmos na vida espiritual, seremos invariavelmente ricos ou pobres. Dependerá o quê? Das nossas escolhas atuais do nosso dia a dia. Hoje nós estamos plantando tudo. Tem gente que faz o quê? Ao finalzinho da vida, pega uma porcentagem do que dá e dá para a igreja, dá para alguém e fala assim, ó, fiz a minha parte. Mas não é. É algo do nosso dia a dia. É nunca perder o olhar no outro.
Há sempre pessoas precisando à nossa volta. É ter compaixão. Fora da caridade não há salvação. Aí eu deixo uma pergunta final para todo mundo, inclusive para mim, claro. Você é rico? Obrigado pela paciência.